Bem, muito boa tarde. Hoje, dia 12 de novembro de 2021, iniciamos a segunda aula do curso de elaboração de projetos de pesquisa na área de ensino de língua espanhola. Nessa edição do curso, perspectivas teóricas e também práticas, metodológicas, e hoje recebemos o professor doutor Leandro Cristóvão, um grande amigo, que além de um grande pesquisador, é um amigo muito querido desde a época de graduação, que estudamos juntos, trabalhamos juntos, e somos amigos pessoais, então fico muito feliz da participação do Leandro aqui. Vou fazer uma rápida apresentação do Leandro. O Leandro possui graduação, bacharelado e licenciatura em português e espanhol pela UFRJ, especialização em língua espanhola para leitura pela UERJ, mestrado em letras neolatinas pela UFRJ, e ele é doutor em estudos da linguagem pela PUC. Ia falar PUC São Paulo, PUC Rio. E o Leandro atua num curso de graduação em línguas estrangeiras aplicadas às negociações internacionais no Cefet Rio de Janeiro, campus Maracanã. Leandro, você pode falar mais sobre você, dando mais detalhes, então fiz uma apresentação muito rápida e desde já agradeço muito a sua participação aqui conosco no segundo encontro. E boa tarde para quem está chegando. Obrigado, Antônio, pela apresentação, pela acolhida, pelo convite. Boa tarde a todo mundo. Eu estou vendo que tem umas pessoas que, enfim, eu conheço pessoalmente. Estou vendo a Ana, vi o Peter. É muito bom estar com vocês aqui, embora dessa maneira que a gente vem se acostumando ao longo desses 2 anos, não é a maneira que, em geral, a gente gosta mais, mas é aquela que o tempo que a gente está vivendo permite. Então, vou tentar aqui fazer desse encontro um encontro proveitoso tanto para vocês quanto para mim também, para o Antônio, a gente tentar conversar sobre projeto de pesquisa. Eu tenho o chat aqui, eu costumo me distrair, então eu não vou ficar olhando o chat, tá? Vou tentar, porque ele fica subindo aqui, nem sei se dá para tirar isso, Acho que não. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a coisa das perguntas, se vocês quiserem registrar ali no chat, por mim não tem problema, só não vou responder aqui na hora, porque senão eu me desorganizo, me distraio, tá bom? Bem, então, assim, a minha proposta para hoje, a proposta que eu fiz ao Antônio, era que a gente conversasse sobre projeto de pesquisa, algumas coisas, vou tentar fazer algumas considerações iniciais bem rápidas para não tomar muito tempo, porque tem pontos nos quais eu quero ficar um pouco mais de tempo, mas primeiro sobre a proposta do título, eu chamei projeto de pesquisa, estrutura e aberturas. Então, vocês vão ver que ao longo da minha apresentação, da aula, eu vou observar tanto aquilo que a gente pode considerar meio convencionalmente como a estrutura de um projeto, independentemente dele ser um projeto voltado para ensino de espanhol, para ensino de inglês, para sociologia, para antropologia, para turismo, Então, o que a gente, em geral, considera o básico da estrutura de um projeto e aquilo que, nas mais diferentes áreas, a gente pode abrir dessa estrutura. Por isso que eu chamei de estrutura e aberturas. Então, há determinados elementos dessa estrutura que algumas áreas, mais do que as outras, abrem um pouco a compreensão, revêem a sua compreensão, Então, esse é um apontamento importante, porque eu acho que para a gente abrir algumas compreensões, é importante que a gente conheça a estrutura, E se a gente quiser ficar na estrutura, é importante que a gente saiba que algumas coisas podem ser abertas, algumas compreensões podem ser mais abertas, tá? Então, ao longo da aula, eu vou sinalizar alguns pontos que merecem mais atenção para essa relação entre estrutura e aberturas no que se refere ao projeto de pesquisa. Uma outra observação inicial o curso é voltado para pessoas interessadas no ensino de espanhol, mas o que eu não vou aqui fazer uma aula especificamente voltada para essa área de estudos, tá? Isso tem a ver com um propósito meu, que eu acho que é importante a gente também, quando está num grupo de pessoas reunidas num tema, numa área afim, é interessante que a gente também
também faça visitas a áreas paralelas, né? Então, a minha contribuição vai ser um pouco nisso, né? O que a gente dá no contexto de estudos relacionados ao espanhol, como é que a gente se relaciona com outros contextos de produção de conhecimento, né? E essa abertura, né? Eu acho que pode ser interessante. Então, não vou fazer considerações específicas sobre os estudos, né, do ensino de espanhol, embora em algum momento ou outro, por conta da minha formação e da minha atuação até um tempo atrás, pode ser que de repente me ocorra fazer alguma consideração nesse sentido, tá? Atualmente, né, ainda nesse tópico, eu não trabalho diretamente com o ensino de espanhol, né? O que por um lado, mudou um pouco a minha orientação profissional, o meu caminho profissional, mas, por outro, também me possibilitou uma abertura a áreas diferentes, ao contato com pessoas de áreas diferentes, que, enquanto professor de metodologia científica, para mim foi bastante interessante. Vou tentar trazer aqui, ao longo da aula, algumas questões relacionadas a isso, né, a esse contato com colegas de outras áreas. Eu mandei para vocês, pedi para o Antônio mandar para vocês um documento em Word, que é uma espécie de um modelo de projeto, né? Aquele modelo de projeto é o modelo que eu utilizo nas minhas aulas de metodologia, né? Mas ele, de maneira nenhuma, é o modelo, né? Ele é um modelo bastante básico, bastante simples. Eu vou utilizar aquele modelo, digamos, como estrutura, para fazer considerações sobre as aberturas, né? E ele fica aqui como sugestão, caso o contexto nos quais vocês atuem, né? Como alunos, né? Ou pretendem atuar como alunos. Caso esse contexto não tenha, esse programa não tenha um modelo de projeto a ser seguido, considero que aquele que está lá é um bem básico que pode atender, né, a diferentes tipos de programas, né? Não tem, então, eu acho que fica ali como uma sugestão. Eu não vou trabalhar com ele aqui exatamente, não vou pedir para o Antônio projetar o Word lá, mas é para um material para vocês terem. Ele já está mais ou menos formatado com as coordenadas da ABNT, né, mais gerais. Então, funciona também, assim, para quem não tem um modelo, como uma espécie de um template, no qual vocês podem já começar a digitar o trabalho de vocês, tá? E, para terminar essas considerações iniciais, a gente vai falar da estrutura do projeto, mas eu vou, em alguns momentos, aqui não vou ter exemplos para mostrar a vocês de projetos, né? E aí eu queria falar um pouquinho, né, para terminar essa introdução, sobre isso, né? Porque uma aula sobre projeto é diferente se eu tivesse que dar uma aula sobre artigos científicos, né? Porque artigo científico, a gente vai lá, pega na internet vários exemplos e vai fazendo a aula e mostrando os exemplos dos artigos que estão publicados. Está online? O Antônio está projetando, né? Então, os projetos são diferentes, né? Porque, em geral, a gente não tem projetos publicados, né? Projetos de pesquisa são textos que ficam internos aos programas, internos aos cursos. A gente não tem o costume de publicar projetos, né? Então, algumas coisas que eu vou considerar aqui, a gente vai precisar de um grau de abstração para imaginar o que seria, eu vou tentar, né, com toda a habilidade didática que me for possível, né, junto com vocês, construir aí esses exemplos mais abstratos, porque a gente não tem exatamente, né, exemplos de projetos. Eu poderia, por exemplo, trazer projetos que eu mesmo produzi, ou pedir a autorização de alunos meus que escreveram projetos e trazer para cá. Mas, como isso tornaria tudo um pouco mais complexo, e também não acho que seria o ideal, vou lidar dessa maneira, tá? Trazendo alguns exemplos que não são exatamente de projetos, outros que são mais pontualmente que são de projetos, e outros eu vou, né, construir com vocês aqui de forma um pouco mais abstrata. Acho que no final a gente vai conseguir se entender. Bom, então, acho que é isso, né? Então, tá aí o título: Construção de Projetos de Pesquisa, Estrutura e Abertura. Você pode passar para mim, Antônio, por favor?
essa estrutura que está aí, né, esses tópicos que estão aí, são exatamente aqueles que vocês encontram no documento em Word que eu pedi para o Antônio compartilhar, tá? Então, são essas as partes, né, sobre as quais a gente vai conversar na aula de hoje, tá? Então, rapidamente passando por elas, antes de falar com bastante detalhe de cada uma delas, né, a gente vai falar um pouco sobre a introdução e a presença do que a gente costuma chamar de motivações dentro da introdução. Depois a gente vai falar de tema e justificativa, e eu vou dizer para vocês por que eu aponto esses dois elementos conjuntamente. Depois, problemas e hipóteses. Depois, os objetivos, fazendo uma diferença entre objetivos gerais e específicos. Vocês vão ver que alguns tópicos estão com um asterisco ao lado, né? É o caso aqui de objetivos gerais específicos, de hipóteses. Esses são os elementos que mais estão abertos aqui na minha aula, né? As aberturas. Então, são esses elementos que a gente pode ampliar um pouco o que se tem de maneira mais convencional dito sobre estrutura de projeto de pesquisa. Depois dos objetivos, o aporte teórico e a revisão de literatura. O aporte teórico, vou fazer uma diferença, né, de que maneira a gente pode apontar o aporte teórico, tanto pelo nome de uma teoria ou pelos autores que são referência dessa teoria, né? Eles acabam virando a própria teoria. Muitas vezes, inclusive, a gente acaba chamando a teoria pelo seu nome, né? A gente, às vezes, pode dizer trabalhos Foucaultianos, trabalhos marxistas, né? Então, são autores que acabam dando nome a um aporte teórico. Vou fazer uma diferença aqui que eu acho essencial, né, entre aporte teórico e revisão de literatura. Às vezes, em algumas compreensões, isso fica um pouco impreciso e eu considero que seja muito importante, né, a gente diferenciar um elemento do outro. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre metodologias e métodos, indicação de orientação e de coorientação, se for o caso, proposta de cronograma e referências bibliográficas. Esse projeto que eu estou apresentando aqui, gente, essa estrutura de projeto, ela está pensada especificamente para quem vai fazer processo seletivo para programas de pós-graduação, tá? Porque projeto de pesquisa pode ser feito em outros contextos, né? A gente pode atuar numa universidade e abrir um projeto de pesquisa, né? A gente pode ser aluno de graduação e apresentar o projeto de pesquisa em alguma disciplina, e aí pode haver algumas diferenças, né? Como eu acho que aqui estão reunidas, né, se não todas as pessoas, mas a maioria interessada em seleção de programas de pós-graduação, eu estou pensando essa estrutura especificamente para esse fim, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho sobre cada uma dessas partes. Antônio, quando estiver assim, muito perto do final do meu tempo, você me avisa? Então, você pode me interromper, tá? Bom, então vamos lá, falar sobre a introdução. Em alguns momentos, gente, vai ser um pouquinho de aula de produção textual, tá? Só um pouquinho, não exatamente, mas em algumas coisas a gente precisa falar da própria produção do texto, porque, né, no final das contas, é isso que é o projeto de pesquisa, né? A produção de um texto com esse fim específico. Então, eu dividi aqui, né, duas possibilidades que entendo que existem, né, da gente produzir a introdução de um projeto de pesquisa. Uma que eu chamei de uma introdução protocolar, né, ou seja, uma introdução mais convencional, sem elementos muito diferentes, digamos, né, muito diferentes de um padrão, de um possível padrão, e outra, né, em uma outra introdução, que é a introdução com as motivações. Tá? Então, vamos começar a falar sobre a introdução que aqui eu chamo de protocolar, né? Para que serve a introdução de um projeto de pesquisa? Serve, né, ela atende aos propósitos comuns de uma introdução. Todos nós aqui, né, imagino que todo mundo, ou quase todo mundo, seja da área de letras, todo mundo já deve ter dado uma aula, né, de produção textual, de texto dissertativo argumentativo. Então, a ideia é a mesma, né? É apresentar, né, é sinalizar qual é o ponto daquele material que está, né, que vai ser apresentado ali no projeto. Então, os propósitos
são os mesmos, né? Como é que a gente faz, né, em geral, essa introdução, né? Como é que a gente atende a essa demanda, né, por uma introdução de um projeto de pesquisa? A gente vai pontuar bem sinteticamente o tema do nosso trabalho, né, e vai trazer ali naquele apontamento inicial alguns elementos contextualizadores desse tema, né? Contextualizadores aos quais me refiro aqui são o quando, o onde, o como, o de que maneira, né? Então, esses elementos contextualizadores vão iniciar, né, essa apresentação do tema. Eles são primeiras, né? Esses elementos contextualizadores vão aparecer aqui de forma introdutória, porque a gente vai ter um momento posterior no desenvolvimento do projeto específico para isso, né? Específico para falar sobre o tema. Então, a introdução, ela é bem pontual, é para dizer, né? É para a gente começar, iniciar ali o texto, sinalizando o tema, né? De uma forma contextualizada introdutoriamente, né? Depois que a gente faz essa breve sinalização inicial, é comum, como em todo, isso acontece também em introduções de artigos, em introduções de teses e dissertações, a gente ter parágrafos finais que dizem quais são as partes seguintes que vão aparecer no projeto. Em geral, a gente começa com uma frase como essa que está em itálico, né? O presente texto está dividido em tantas partes, a saber, na primeira parte serão apresentados, na segunda parte, quando é um artigo, quando é uma tese, a gente faz referências às seções ou aos capítulos, né? Em geral, a gente termina a nossa introdução dessa maneira, né? A introdução de um projeto de pesquisa, geralmente, é uma parte curta, porque todos os elementos, né, vão ser destrinchados agora no corpo do projeto, no desenho, né, no desenvolvimento dele, no desenho do projeto do trabalho, né? Então, em geral, a introdução de um projeto é um pouco mais curta. Acho que é importante a gente considerar aqui, né, uma diferença entre a introdução de um projeto e a introdução de um trabalho pronto, fruto desse projeto, né? Uma coisa é a introdução do projeto, outra coisa é a introdução de um artigo. Uma coisa é a introdução do projeto, outra coisa é a introdução da tese. Por que eu acho que é importante considerar isso? Quando a gente escreve a introdução do nosso trabalho, da nossa dissertação de mestrado, da nossa tese de doutorado, geralmente, se a gente não mudou de foco do projeto para a tese final, né, para a dissertação final, geralmente todo o projeto vira a introdução. Né? Todos aqueles elementos, hipótese, problema, objetivo, tudo isso aparece onde lá no trabalho final? Tudo aparece na introdução do trabalho final. Não é o que vai acontecer aqui, né? Aqui a gente tem a introdução do projeto e agora o corpo dele são essas partes mais destrinchadas, né? O objetivo principal de um projeto, vamos pensar aí, né? Lembrar da ideia, né? Da palavra projeto, é planejar. Então você precisa, né? Apresentar esse planejamento, né? Isso que você pretende fazer, não o que você já fez, de maneira mais detalhada. É aí, então, que a gente chega nas partes posteriores. Temos justificativa, problemas e etc. Tá? Antes de falar delas, qual é o outro tipo possível, né, de introdução que a gente pode fazer, costuma fazer? Essa que eu estou chamando de introdução com motivações, né? A motivação de pesquisa não é um elemento que a gente considera um elemento obrigatório da escrita acadêmica em geral. A gente pode escrever uma tese de doutorado sem colocar ali nenhuma motivação a essa tese, né? As motivações que podem ser, eu vou falar um pouquinho delas aqui, né? De ordem intelectual, de ordem pessoal, de ordem política, elas podem estar ali em jogo no desenvolvimento do trabalho, mas eu não preciso, se eu não quiser, incluí-las no meu texto. Se eu quiser incluí-las, me parece, né, uma parte ideal, né, incluir essas motivações na introdução, né, no momento em que o trabalho está sendo introduzido, né? Então, além dos elementos da introdução protocolar, né, eles não vão ser dispensados, uma introdução com motivação tem esses elementos aí, né? As motivações, em geral, de ordem intelectual, né? A gente vai colocar nesse caso, né, quais são as contribuições que esse trabalho, né, apresenta àquela área de estudos, e essa pessoa que apresenta esses elementos como motivação entende que isso é justamente o que motiva ela ao trabalho. A
motivação e justificativa são partes do projeto que podem se confundir um pouco, e realmente, às vezes, elas se confundem. Nesse primeiro caso, quando a gente apresenta, né, como motivação as contribuições que o trabalho apresenta à área de estudos, a motivação fica quase igual, se não igual, à própria justificativa, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas aqui, nesse momento do texto, a gente está apresentando essa contribuição como a própria motivação. Então, digamos, vamos começar os exemplos abstratos, né? Digamos que eu estou lá no meu programa vou fazer a seleção do programa de pós-graduação, e aí, depois de fazer uma varredura, né, ali uma revisão de literatura sobre os trabalhos que foram recentemente defendidos, eu percebi, tá, que poucas pessoas ou nenhuma pessoa está falando sobre sobre a noção de... fico inventando exemplos abstratos e, assim, na hora, e sou péssimo para isso, mas vamos lá. Digamos que, vou pelo que me é mais fácil. Digamos que poucas pessoas estejam discutindo questões relacionadas à sexualidade, né? Fiz ali uma varredura e vi que, naquele contexto, poucas pessoas estão discutindo isso. Então, o fato de poucas pessoas estarem discutindo sexualidade me motiva, né, a produzir um trabalho que apresente essa discussão para aquele contexto, né, que inaugure ou que amplie as discussões sobre esse assunto ali naquele contexto. Isso, a gente vai ver que é exatamente a justificativa, mas pode ser também a minha motivação. Eu posso apresentar isso como uma grande motivação do meu trabalho. É isso que eu estou chamando aqui de motivação de ordem intelectual. Elas têm a ver com a composição do estudo, né? Em que medida aquele estudo, a contribuição daquele estudo motiva a escrita daquele trabalho, tá? Tem algumas motivações que são de ordem mais pessoal, né? Às vezes, existem dados da vida pessoal do pesquisador que ele entende que merecem, né, ser incluídos ali naquele trabalho, né? E, nesses casos, muitas vezes algumas pessoas trazem, né, para o texto narrativas pessoais, narrativas profissionais que são motivadoras daquele texto, né? Muitas vezes, em trabalhos que são produzidos por professores, professoras, isso aparece, né? É muito frequente, porque, frequentemente, né, os trabalhos têm um vínculo com a sua atividade profissional. E esse vínculo, ele faz parte da própria motivação. Existe uma motivação ali para aquele estudo, que é a relação do estudo com a sua prática profissional. Então, essas motivações, né, podem ser incluídas, considero que a introdução também é o melhor momento. E aí elas aparecem, em geral, com narrativas e descrições sobre essa pessoa que produz o trabalho, né? Outras motivações de ordem mais pessoal têm a ver com o vínculo que aquele trabalho tem com orientações políticas, orientações identitárias, orientações ideológicas, né? E, em alguns casos, né, alguns pesquisadores entendem que isso merece fazer parte do texto como um elemento motivacional, né? Eu fiz questão de colocar essa informação aí entre parênteses, né, da gente prestar atenção à polissemia desses termos, porque o termo política, identidade e ideologia, né, eles passam atualmente por uma certa perseguição, né? Se até algum tempo atrás a gente falava, né, das implicações políticas, dos vínculos ideológicos, identitários que um trabalho de pesquisa pode ter sem muitos problemas, de uns tempos para cá, isso passou a ser um tabu, né? Quase um tabu. Eu não considero um tabu, tanto é que estou trazendo aqui para a aula, né? Não acho interessante que a gente trate isso como um tabu, né? E acho que é um elemento, né, que faz parte, que pode fazer parte dos nossos trabalhos, caso a gente entenda que isso faz sentido, né? Então, digamos que eu seja uma mulher e vou fazer um trabalho sobre feminismo. E eu entendo que existe uma motivação política, identitária e ideológica, né, entre a minha pessoa, o vínculo com questões maiores e o meu trabalho de pesquisa, com questões sociais maiores e o meu trabalho de pesquisa. E isso me motiva ao trabalho. Portanto, posso, né, incluir esses elementos ali naquele contexto. A inclusão desses elementos, gente, a inclusão das motivações, sobretudo essas de ordem mais pessoal, elas não são um elemento pequeno num trabalho. Elas estão sinalizando, né, uma visão de pesquisa e de pesquisador que você leva ao trabalho,
né? Imagino que vocês já tenham tido uma aula, né, não somente nesse curso, mas em outros contextos também, sobre visões mais ou menos positivistas, né, na produção de pesquisas, né? Quanto mais positivistas nós somos, mais nós entendemos que, existe uma necessidade de distanciamento entre a vida do pesquisador, entre as perspectivas do pesquisador e o seu, entre aspas, objeto de estudo. Quanto menos positivistas nós somos, mais nós assumimos uma implicação, né, da vida, de uma certa parcialidade na produção de um trabalho, né? Eu digo mais ou menos positivistas porque, particularmente, entendo que, em alguma medida, todos nós ainda somos positivistas, né, na produção do conhecimento, né? Considero que a gente pode se aproximar ou se afastar, né, desse paradigma. Para quem, imagino que todo mundo tenha já ouvido falar dessa palavra, do positivismo, né, mas para quem nunca ouviu falar, faço referência aqui à maneira inicial de organizar pesquisas nas ciências humanas e sociais, que lidava com parâmetros muito objetivos, de grande objetividade, imparcialidade, distanciamento na relação entre o sujeito que faz a pesquisa e o seu chamado objeto de estudo. Ao longo do tempo, né, sobretudo ao longo do século XX, esses parâmetros foram se revendo e a gente começa, né, a perceber outras elaborações, menos positivistas, né, na minha compreensão. Então, quando a gente inclui motivações de ordem pessoal, nós estamos apresentando uma visão de conhecimento menos positivista. Portanto, isso não é um pequeno detalhe. Isso é um detalhe que apresenta, né, uma visão de pesquisa, uma visão de pesquisador. Pode passar para mim, Antônio, por favor? Então, fechamos a introdução, né? Vocês vão ver que lá naquele modelo do Word tem o tópico 1, que é a introdução, depois tem um tópico 2, se eu não me engano, eu chamei assim, projeto, né? E aí, ali é o desenho do projeto, é o desenvolvimento. É nessa parte, quando a gente está lá numa seleção de pós-graduação, ali está uma grande atenção das pessoas que leem os projetos para fazer a seleção. Elas querem ver como é que os problemas de pesquisa estão apontados, se tem uma relação entre problema e hipótese, quais são os objetivos, né? Então, aqui tem o desenho, né? É como se fosse a arquitetura, digamos assim, né, da sua proposta de trabalho está ali nessa parte 2. Né? E aquilo que foi sinalizado lá na introdução, agora vai ser desenvolvido com mais detalhamento. Né? Então, vamos falar do primeiro tópico, que eu coloco junto nesse meu modelo, né? Que é o tópico que fala sobre o tema e a justificativa. Né? Então, essas palavras todas, né, gente? Tema, problema, justificativa, todos nós sabemos o que elas significam. Muitas vezes eu vou falar aqui coisas meio óbvias, mas a ideia é justamente a gente poder passar pelo óbvio e ultrapassá-lo em alguma medida, tá? Então, tema, todos nós sabemos o que é tema, é o assunto do trabalho, né? O tema de um projeto responde a essa pergunta que está aí, né? Sobre o que é esse trabalho, né? O seu trabalho fala do quê? A gente tem muitas maneiras de responder essa pergunta, né? Eu posso falar de uma maneira super genérica, o meu trabalho fala sobre ensino de espanhol, né? Se eu disser que isso é uma resposta errada, então eu estou mentindo, é uma resposta certa. Mas, quando a gente apresenta um projeto de pesquisa, jamais a nossa resposta a essa pergunta pode ser essa. O meu trabalho fala sobre ensino de espanhol. Eu preciso, né, obrigatoriamente, delimitar o tema, recortar o tema, né? Todo mundo já deve ter tido uma reunião com um orientador, com uma orientadora, né? Na qual o orientador diz assim, olha, seu tema é super interessante, mas precisa de delimitação, isso é quase uma musiquinha, né? Que todo orientando, eu também já passo por isso, né? Tem algum tempo que eu não sou orientando, mas até recentemente era, e ouvi lá das minhas orientadoras, precisa de recorte, precisa de delimitação. Aqui no projeto, né, quando a gente apresenta o tema, a gente não apresenta tema, a gente apresenta recorte do tema. A gente apresenta delimitação do tema. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso contextualizando detalhadamente aquilo que você já apontou lá na sua introdução. Né? Então, ninguém estuda ensino, todo mundo e ninguém estuda ensino de espanhol. Né? Todos nós aqui já estudamos ou vamos estudar ensino de espanhol. Mas aí, é ensino de espanhol quando, como, e aí não é quando, assim,
rapidamente, é um quando explicado, né? Não é o onde, rápido, no Rio de Janeiro, mas é no Rio de Janeiro onde, né? É em que região. O máximo que a gente puder contextualizar o tema, mais a gente vai evitar o apontamento de um avaliador dizendo assim, o seu tema está amplo demais, né? O seu tema precisa ser delimitado. Delimitar o tema e recortar o tema é justamente isso, é contextualizá-lo para diferenciar de outros trabalhos que vão estudar, às vezes, algo muito semelhante, né? A sensação que talvez alguns de vocês já tiveram de que trabalhos são um pouco parecidos, né, não é uma sensação equivocada. Ninguém inventa a roda, né? Na altura do campeonato, né, da história do conhecimento, né, ninguém vai criar um trabalho originalíssimo que nunca ninguém pensou. Muito possivelmente a sua ideia já foi projetada por outra pessoa. Agora, o seu trabalho só você vai fazer, né? O seu trabalho no seu contexto, né? Com a sua orientação teórica, só você vai fazer, né? Então, aqui na apresentação do tema, a gente apresenta, na verdade, a delimitação dele. Né? E aí, essa é uma parte que precisa ser, né, um pouco mais extensa do que aquela sinalização que a gente já fez lá na introdução. Tá? Então, é o que eu coloco aí, né? O texto deve englobar uma apresentação do recorte temático que o trabalho faz, e inclui-se também os elementos contextualizadores do recorte temático, já brevemente mencionados na introdução. Por que a justificativa fica aqui juntinho do tema, né? Porque a gente precisa, né, quando vai apresentar um trabalho, a gente tem que mostrar direta e indiretamente, né, por que, sobretudo se a gente estiver numa seleção de programa, né? Por que aquele programa deve apostar no meu trabalho e em mim, como pesquisador, né? Então, isso e não no outro, já que é uma seleção, né? Então tem pessoas que estão concorrendo a vagas. Então, a gente precisa, né, de uma parte do projeto que diga assim, olha, esse trabalho é relevante, né? Esse trabalho precisa ser produzido. Esse elemento é justamente a justificativa. Ela está juntinho da delimitação do tema, porque é justamente a defesa que você está fazendo da delimitação daquele tema. Né? Você está justificando e defendendo que aquele recorte temático merece, aquele programa merece apostar, né? Vale a pena apostar ali naquela proposta. Né? Como é que a gente escreve a justificativa? E agora vocês vão lembrar do que eu falei lá de motivação. Né? Vejam aí, em geral, inclui-se a contribuição que o trabalho pode oferecer à área. E aí, que tipo de contribuição a gente costuma mencionar? A inovação, a revisão de aspectos já conhecidos, a inclusão de discussão na área específica do curso de graduação ou de pós-graduação, né? Então, esses são alguns exemplos, né, de considerações que a gente coloca ali na justificativa. Né? Então, essas são aquelas que eu falei das motivações de ordem intelectual, elas se misturam. Né? Muitas vezes, a motivação é uma justificativa, e a justificativa é uma motivação. Tá? A depender do trabalho, a justificativa tem um caráter político, identitário, ideológico, o asterisco que está aí, né? A mesma sinalização da polissemia desses termos, né? E, em geral, esse tipo de justificativa também é uma das motivações do trabalho. O fato, vou voltar ao exemplo que eu tinha mencionado antes, né? O fato de um trabalho apresentar uma discussão sobre sexualidade, né? E, por exemplo, o pesquisador, né? Um pesquisador que apresenta um trabalho sobre homossexualidades, e ele é um sujeito homossexual, né? Isso, ele pode entender que, além de ser uma motivação, também é uma justificativa, né? A justificativa se organiza, né, em torno da necessidade, né, dessa discussão para esta área específica, que ainda, né, nesse exemplo aqui imaginário, né, não faz essa discussão a contento, né? Ainda não desenvolve essa discussão satisfatoriamente. Tá? Então, esses elementos, né, são apresentados como aquilo que vai tornar aquela proposta relevante. Né? Isso pode ser questionado? Isso e tudo o que eu vou dizer aqui pode ser questionado. Né? Tem um pressuposto aqui que eu talvez devesse ter falado lá no início. Né? Um projeto de pesquisa, e eu considero de uma maneira geral, né, tudo o que a gente faz quando produz conhecimento, sempre que a gente produz conhecimento, a gente está numa tarefa argumentativa. Nada do que está sinalizado aqui é certo ou errado.
né? Tudo que está sinalizado aqui é proposta feita em cima de conhecimentos anteriores aos nossos, né? Ou seja, livros, orientações, professores que ensinaram a gente a fazer, mas a gente, olhando para trás, a gente se aproxima de um parâmetro e apresenta argumentativamente, né? Então, a minha justificativa pode ser questionada pela banca? Pode. Tem um jeito dela não me questionar? Não tem um jeito, né? A minha proposição de tema, ela pode ser vista como melhor ou pior, que pode melhorar? Sempre pode, né? A gente nunca pode esquecer, né, que essa tarefa aqui, inclusive essa que eu estou fazendo agora, né, essa aula que eu estou dando aqui, é uma tarefa de argumentação. Vocês podem, depois do momento do debate, dizer assim, olha, Leandro, acho que tem um ponto aí que não está muito bom, e é isso mesmo. A gente vai defender as nossas perspectivas, né? A gente não faz isso de uma maneira desorientada. A gente faz isso porque estudou antes, porque se preparou antes, e iniciamos a nossa tarefa de defesa. A gente chama defesa de tese, não é à toa, né? Por isso, a gente está ali, né, nessa tarefa de apresentação de argumentos, né, e fortalecimento desses argumentos, tá? Bom, então fechamos aí essa parte. Você pode passar para mim, Antônio, por favor? Vamos, então, a um outro elemento, que são os problemas e as hipóteses, né? Isso também caminham ali juntinhos, eu botei separado, porque, como eu vou falar agora, as hipóteses fazem parte daquilo que das aberturas, né? Não necessariamente um projeto de pesquisa apresenta hipóteses. E aí, ao fazer isso, estamos diante de um projeto de pesquisa menos positivista. Vou dizer já por quê, tá? Para quem vai apresentar problemas e hipóteses, eu acho que pode valer a pena apresentar conjuntamente, um logo depois do outro, né? Então, o que é problema de pesquisa? Problema de pesquisa não é sinônimo de dificuldade, né? Embora a gente possa tratar como problema de pesquisa uma dificuldade de um certo contexto educacional, de um contexto social, por exemplo, né? Há um déficit de aprendizagem numa escola e eu quero fazer a minha dissertação de mestrado como uma proposta de melhoria, de aperfeiçoamento, né, daquelas questões relacionadas ao ensino de espanhol, por exemplo, né? Isso é uma dificuldade, né? É uma problemática educacional, social, que eu transformo no meu problema de pesquisa. Mas problema de pesquisa não é sinônimo de dificuldade. Problema de pesquisa é sinônimo de pergunta, né? Então, todo mundo, mesmo que a gente não esteja lidando com uma dificuldade, né, todo mundo precisa fazer um trabalho orientado por uma pergunta, né? A gente faz o trabalho, tem lá um ponto de interrogação, na maioria das vezes mais de um, né? A gente, em geral, tem mais de um problema de pesquisa, né? Um mais amplo, outro mais específico. A gente precisa ter esse ponto de interrogação que vai ser justamente o desenvolvimento da proposta de trabalho. Quando o trabalho estiver pronto, quando a gente estiver lá defendendo a tese, defendendo a dissertação de mestrado, o que vai aparecer na minha introdução? Vai aparecer o meu ponto de interrogação, né? E depois o desenvolvimento vai ser a forma como eu respondi esse ponto de interrogação. Nas considerações finais, eu vou dizer a que resposta eu cheguei, a que ponto eu cheguei, né? No projeto, a gente só apresenta o ponto de interrogação, não apresenta a resposta, né? A gente não pode apresentar o projeto com a resposta pronta, né? Senão a banca vai dizer, bom, legal, você não precisa fazer o trabalho, você já respondeu, né? Então, a gente apresenta a pergunta e espera ser, né, aprovado no processo seletivo para poder respondê-la, né? Então, problema de pesquisa responde a essa pergunta que está aí, né? Que pergunta ou que perguntas o trabalho quer responder ou levantar para a problematização, né? Problematização é uma palavra que todo mundo que não é das ciências humanas e sociais usa para sacanear a gente. Mas, ela vem esse pessoal que adora problematizar coisas. Mas é isso que a gente justamente faz, né? Falar sobre problematização é falar, né, do nosso trabalho de criar perguntas, né? A tarefa problematizadora é a tarefa que não se satisfaz com as respostas, né? É a tarefa de gente que está sempre percebendo a necessidade de criar novas perguntas em cima daquelas que já foram feitas, né? Então, muito frequentemente a gente ouve, né, uma pessoa da filosofia, uma pessoa dos ciclos de letras, dizer assim, olha, nessa palestra, eu não vim aqui exatamente para responder uma pergunta, vim mais para levantar questões. Em outras palavras, o que essa pessoa está dizendo? Vim para problematizar,
né, para criar problemas, para criar perguntas, né? Então, quando a gente apresenta o problema de pesquisa, é isso que a gente está sinalizando ali. Qual é a pergunta que o meu trabalho vai fazer? Todos esses elementos, gente, fazem parte da chamada delimitação, que está sinalizada já, inicialmente sinalizada no tema, né? Esses elementos que vão aparecer agora, problema, hipóteses, objetivos, eles vão fazendo um funil que vai criando justamente o pontinho lá que vai ser a contribuição do seu trabalho, tá? Então, aqui, né, no problema, a gente apresenta as questões que o trabalho pretende responder ou levantar para a problematização, tá? O uso dessa palavra, o uso do problema, né, a ser respondido ou do problema a ser levantado, também não é uma sinalização qualquer, também é uma sinalização argumentativa. Quando você diz assim, eu vou responder o problema, você está se aproximando de um polo mais positivista. Quando você diz, eu vou levantar a questão para a problematização, você está se aproximando de um polo menos positivista, né? Que entende que uma pesquisa não dá respostas, né? Uma pesquisa oferece caminhos de interpretação, né? E é isso que muitas vezes, né, as pessoas às vezes utilizam para desqualificar, né, a contribuição das ciências humanas e sociais, como se apresentar possibilidades de resposta fosse, né, ou possibilidades de encaminhamento fosse uma coisa menor do que apresentar respostas precisas, né, absolutas, certas, inquestionáveis. A gente pode não fazer isso, não porque a gente não quer, mas simplesmente porque a gente acredita que isso não existe, né? Que a gente acredita que não tem resposta absoluta, né? Que, enfim, não estamos aqui para, né, dizer a verdade dos problemas de pesquisa, mas apenas apontar encaminhamentos que o nosso trabalho foi capaz de desenvolver, tá? Bom, e aí vemos a relação, né, bem acompanhada entre a pergunta que foi levantada e uma possibilidade de resposta a ser dada já no projeto. A hipótese, vamos pensar na palavra hipótese no seu sentido literal, né? Quando a gente hipotetiza, a gente, olha, eu não sei, mas eu acho, né, eu acredito, né, que isso aí vai levar a um certo lugar, né? Quando isso é levado para o método científico, não é na base do eu acho. Uma hipótese é apresentada precisamente com base em leituras anteriores, pode ser com base na própria experiência, né, acadêmica, profissional daquele pesquisador, daquela pesquisadora, né? Aponta-se, então, uma possibilidade de resposta, uma expectativa de resposta, né, que vai ser testada. As hipóteses são testadas, né, são verificadas ao longo do trabalho, né? Qual é o problema que algumas pessoas encontram nas hipóteses, né? Essa configuração, essa organização entre hipótese e problema e hipótese remonta maneiras muito positivistas de pensar a elaboração de uma proposta científica, né, de um projeto de pesquisa, né? Você faz uma pergunta, apresenta uma possibilidade de resposta, e aí você faz o seu trabalho interessado em duas coisas. Lembram dessas palavras? Corroborar as hipóteses ou refutar as hipóteses, né? Você faz o seu trabalho orientado por essas perspectivas. Isso não é errado, né? Mas isso pode, e é essa compreensão que algumas pessoas apresentam, isso pode limitar aquilo que o pesquisador talvez não percebeu como hipótese, né? Ele coloca como hipótese aquilo e vai fazer o seu trabalho, se for um trabalho com análise de dados, vai olhar os dados buscando ou isso ou aquilo, ou corroborar ou refutar aquilo que ele imaginou que fosse encontrar. Isso é uma forma também legítima de fazer trabalho, mas tem gente que entende que isso limita as capacidades interpretativas, né? Limita a possibilidade de uma coisa inesperada, de um caminho inesperado acontecer, né? Limita a ação do que a gente poderia chamar, né, do acaso,
né? O acaso da pesquisa, né? Quando a gente desenvolve um trabalho, né? Para quem já fez aí um TCC de graduação, uma dissertação de mestrado, tem coisas que a gente não consegue prever, que vão algumas possibilidades de resposta que não ficam ali previstas no momento da elaboração do projeto. E aí a gente pode querer justamente se abrir a isso que não foi previsto, né? Ao acaso. Aqui eu não, digamos que eu esteja lá fazendo um trabalho que vai precisar de entrevistas com alunos. Aí eu prevejo que as respostas às entrevistas serão essas, né? Mas eu talvez esteja interessado em outra coisa, talvez eu esteja interessado justamente em fazer pergunta sem prever nada, né? Estou ali aberto ao que os alunos vão falar sobre o ponto daquelas entrevistas e abro mão das hipóteses. Posso abrir mão das hipóteses? Posso, mas também não posso fazer de qualquer jeito. Eu preciso dizer tudo isso que eu falei. Tudo isso que eu falei, não, né? Coisas parecidas com essas que eu disse aqui, né? De reelaboração, né? De uma reelaboração menos positivista na relação entre problema e desenvolvimento desse problema, que não precisa ser baseado em hipóteses, tá? Bom, expliquei tudo o que está colocado aí, mas eu vou ler o que está nos slides, tá? Para ver se eu esqueci alguma coisa. Então, eu coloquei aqui uma definição, não uma definição, né? Mas algumas considerações para a gente entender o que é hipótese daquele texto que eu pedi para o Antônio enviar para vocês antecipadamente. Aliás, é um texto, gente, para quem não leu, é um texto super, é até divertido ler, porque só pelo título, né? Veja, o título é o seguinte: Ciência, Metodologia e o Trabalho Científico, ou Tentando Escapar dos Horrores Metodológicos. É um autor super bem-humorado, que faz a gente pensar em questões metodológicas de uma maneira bem agradável, eu acho, né? Então, ele diz o seguinte, olha, o que antecipamos é o juízo da comunidade científica e não as conclusões do estudo. Todos nós temos certas preferências ideológicas e certas expectativas de resultados. Não só cremos que encontraremos tal ou qual resultado, essa expectativa pode ser chamada de hipótese, mas frequentemente torcemos para chegar a ele. Né? Então, o que ele está dizendo aqui, né, definindo, né, nesses termos o que é a hipótese, ele diz que todo mundo tem, e realmente todo mundo tem. Né? Ninguém, a gente pode abrir mão das hipóteses, mas isso não significa que a gente não tenha, né, em mente uma expectativa do que aquele trabalho vai dizer, né? Então, digamos assim, você vai fazer um trabalho que vai avaliar a compreensão leitora nos materiais didáticos aprovados no último PNLD, né? Você é professor de espanhol, você não sabe o que vai aparecer ali? Você já tem uma expectativa, né? Você conhece aqueles materiais. Se você não conhece aqueles especificamente, você conhece os outros que vieram antes. Então, você tem essas expectativas. Você não precisa, se não quiser, transformar isso numa hipótese registrada no seu projeto de pesquisa, mas você tem. Essas expectativas estão ali em jogo, né? Quando você registra, você chama de hipótese e coloca, né, apresenta da maneira que está no segundo pontinho aí. Possibilidades de resposta às questões colocadas como problemas de pesquisa. E aí eu falo no terceiro ponto dessa reconfiguração. É possível entender que o trabalho com hipóteses limita a ação da pesquisadora. Além disso, para algumas interpretações, o trabalho com hipóteses remonta formas mais tradicionais, mais positivistas de realizar o trabalho científico, né? Matos, lá no mesmo texto, diz assim, faz um questionamento, né? Ao fazer isso, a gente está questionando a noção de que a ciência demonstra verdades ou verifica hipóteses, né? Quando a gente abre mão de apresentar hipóteses, a gente está dizendo que a ciência se propõe também a outros trabalhos, né? Não a verificar hipóteses, mas se abrir ao que ainda não foi levantado como uma expectativa de resposta, né? A gente, então, né, não vai lidar com hipóteses, mas vai lidar com expectativas, com pressupostos, que não vão ser testados. Quando a gente não trabalha com hipóteses, a gente não vai testar, né? A gente leva em consideração. Como eu acabei de dizer, sou professor de espanhol e eu tenho uma expectativa sobre o que aqueles materiais didáticos apresentam sobre compreensão leitora. Só não vou usar aquilo como hipóteses a ser testada, né? Levo em consideração, posso até falar sobre elas no meu trabalho, no meu projeto, mas não tomo aquilo como uma hipótese a ser testada. Se eu não vou falar, né, se eu não vou apresentar hipóteses, é importante que no nosso projeto haja uma justificativa para a sua não inclusão,
né? É aquilo que eu falei, você pode abrir, mas você precisa saber que tem uma estrutura. Então, você tem que dizer para o seu avaliador que você sabe que existem hipóteses, mas por esses motivos, você prefere não trabalhar com elas, tá? Antônio, passa para mim, por favor. Aqui, gente, é só um exemplo. Eu acho que eu já estou bem avançado no tempo, não é, Antônio? Oi, Leandro, quer dizer, faltam 5 minutinhos para as 4. Como nós não começamos às 15, eu acho que você pode, talvez, até umas 4h10, 15, Tá. e aí depois a gente abre para as perguntas. Maravilha. Então, eu não vou comentar os exemplos, tá, gente? Só eu vou para passar um pouquinho mais rápido. Aqui tem um exemplo que não é de projeto de pesquisa, é um exemplo de um texto já pronto, eu acho que é um artigo, se eu não me engano, ou uma dissertação de mestrado, no qual a gente vê um problema de pesquisa e uma hipótese bem explicadinhas, para vocês verem aí um exemplo, né? Não de um projeto, mas de um trabalho já pronto. Certamente aqui é o momento da introdução, né? A escrita de um problema e de uma hipótese. Passa para mim, Antônio, por favor. Chegamos aos objetivos, né? Então, o que são os objetivos? A gente vai dizer ali, né, nos objetivos, o que aquele trabalho deseja alcançar. Aí, frequentemente, não sei se é da experiência de vocês, quando a gente chega nos objetivos, a gente já escreveu, já falou, já fez a delimitação do tema, já apresentou os problemas, já apresentou as hipóteses, né, ou a justificativa da sua ausência. Aí chega nos objetivos e você, nossa, mas o que eu vou escrever aqui de diferente? Parece que eu estou voltando ao mesmo ponto, né? E é um pouco isso, né? O texto do projeto ele é um pouco circular. A gente sempre vai ficar em torno, né, da delimitação do tema. Só que tem as diferenças, né, entre uma coisa e outra. É uma coisa diferente fazer uma pergunta em relação a dizer onde eu quero chegar com aquela pergunta. Problema e objetivo são elementos ligados, mas eles não são a mesma coisa, né? Um é a pergunta e o outro é o que eu desejo com essa pergunta. O que eu quero alcançar com essa pergunta, né? Esses, então, são os meus objetivos, tá? A gente sempre vai ter objetivos, todo mundo tem objetivos gerais e específicos, mas nem todo mundo vai vai explicitar, assim, primeiro aqui estão os gerais, depois vai fazer uma lista e ali tem os gerais e específicos, tá? Então, aquilo que eu coloquei lá na frente, aquele asterisco, se refere ao fato de a gente não precisar explicitar essa diferença. Ela estará em jogo. A gente vai querer alcançar coisas maiores e coisas menores, né? Coisas mais gerais e coisas mais específicas. Mas essa diferença, né, não precisa estar em jogo, né? Acho que é importante dizer isso, porque às vezes alguns alunos podem pensar, poxa, quantos objetivos gerais eu tenho que apresentar? Quantos objetivos específicos eu tenho que apresentar? Você não tem que apresentar, não tem mínimo, não tem máximo. Você pode apresentar só uma lista de 3 objetivos, ponto final. O que um avaliador vai querer perceber é se realmente tem ali algum mais amplo e algum mais pontual, tá? Então, a diferença entre eles, né, esteja ela explicitada ou não em subtópicos, né, é que os objetivos gerais, eles tratam do que é, obviamente, geral, do que é amplo, né? E para a gente entender o que é um objetivo geral, a gente tem que lembrar do recorte temático, né? Então, para a gente apontar um objetivo geral, a gente tem que pensar naquilo que orientou a proposição do tema, né? Não o que apontou, por exemplo, problemas específicos, né? Problemas de pesquisa específicos, mas o que apontou a apresentação mais geral do trabalho, que está colocada lá no recorte temático, né? Então, para pensar objetivos gerais, a gente pensa em geral nos recortes temáticos, lá na apresentação da delimitação temática. E os objetivos específicos tratam de aspectos mais pontuais, de alcances mais pontuais, né? Que vão ser necessários para o desenvolvimento dessa pesquisa. A gente, para construir, né, apresentar os objetivos específicos, é importante que a gente veja quais são as perguntas que a gente fez. A gente certamente tem uma pergunta mais geral e deve ter também uma pergunta mais específica. As perguntas mais específicas estão conectadas com os objetivos mais específicos. Nesse caso, eu vou ler um exemplo daqui a pouquinho, porque é importante ver o exemplo para perceber melhor essa diferença, tá? Como eu disse aqui, né, tem uma relação grande dos problemas dos objetivos com as perguntas, com os problemas de pesquisa. Faço uma pergunta e digo o que eu quero alcançar com aquela pergunta, né?
Aqui tem essa informação, né? Essa distinção não é feita por todo mundo. Caso se utilize, fala-se apenas, caso não se utilize, fala-se apenas de objetivos. Será percebida de todo modo uma diferença entre objetivos mais abrangentes e objetivos mais pontuais, né? Muito frequentemente a gente escreve, né? Não vou dizer eu acho que é sempre, mas não vou dizer sempre, porque pode ser que tenha um caso, né, que não seja. Mas muito frequentemente a gente escreve os objetivos indicando os verbos no infinitivo. Quem faz leitura ali para avaliar, vai sempre buscar os verbos no infinitivo demarcando os objetivos, né? E aí a gente, né, se orienta para o que essas palavras dizem para a gente, né? Que são analisar, compreender, refletir, examinar, discutir, debater, classificar. Elas apontam, gente, para propostas diferentes, né? Na hora que a gente está na pressa, escrevendo ali um trabalho, a gente coloca quase como se elas fossem sinônimos, assim, né? Analisar e compreender, tudo a mesma coisa. Compreender é a mesma coisa que analisar. Mas analisar, ela compromete o pesquisador com uma tarefa que não necessariamente é a tarefa da compreensão, né? Analisar significa o seu trabalho, possivelmente, é um trabalho que lida com dados, e você vai fazer análise desses dados. Então, para isso, você precisa apontar um objetivo, possivelmente um objetivo específico, de análise de dados, né, dos dados que você se propõe a fazer, né? Examinar não é a mesma coisa que debater, né? Debater pressupõe uma abertura maior de compreensões, é diferente de examinar, né? A ideia do exame, né, também aproxima a gente de uma tarefa mais analítica, e eu até diria, acho que agora eu vou trazer aqui uma interpretação mais pessoal, acho que a palavra examinar também tem, né, um sentido mais positivista nela, né, quando a gente examina uma questão, ao invés de debater uma questão, né, você está lidando com um parâmetro, com uma interpretação que me parece mais positivista, tá? Então, cuidado na hora do apontamento dos objetivos, a palavra que encabeça os objetivos, o verbo no infinitivo que vai encabeçar. Você está se comprometendo a fazer aquilo. Na hora da avaliação do seu projeto, um avaliador lá da banca pode dizer assim, o que você quer, o que você pretende, né, com esse objetivo aqui? E aí, se você colocou ali meio aleatoriamente esses verbos, vai ficar ali, né, numa saia justa. Então, aponta o que realmente você pretende fazer com aqueles problemas, tá? Vamos ver o exemplo, que eu acho que está bom para a gente ver a diferença entre gerais e específicos. É um exemplo que não tem nada a ver com o ensino de espanhol, tá, gente? Mas é bom para a gente entender. Vejam aí, olha, objetivo geral, analisar como a questão de gênero foi abordada durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Então, aqui, isso tem a ver com a delimitação temática desse trabalho. É um objetivo amplo, geral desse trabalho, né? Olhem a diferença desse objetivo para os próximos dois que aparecem. Analisar o conteúdo de discursos oficiais da presidente Dilma Rousseff que abordaram ou citaram a questão de gênero durante o processo de seu impeachment. Vejam como tem, né, de fato, ali, né, um detalhamento que não está compreendido no objetivo geral. Depois, analisar artigos de imprensa, você está sinalizando a própria delimitação do seu corpus, né, dos seus dados analíticos, nos objetivos específicos. Analisar artigos de imprensa que abordaram a questão de gênero em relação a Dilma Rousseff durante o processo de impeachment, né? Então, acho que esse exemplo aqui é interessante para a gente ver, né, como o objetivo é apresentado primeiro de maneira abrangente e depois de maneira pontual específica, tá? Passa para mim, Antônio, por favor. Então, vamos falar agora, né, da diferença entre aporte teórico e revisão de literatura, que eu considerei aqui também, né, a possibilidade da gente designar isso de forma genérica como revisão bibliográfica. Eu acho que isso é um problema, tá? Não somente eu, né? Enfim, muitas pessoas também acham que é um problema, porque ela pode criar uma imprecisão na hora da gente mostrar o que a gente leu, ou o que a gente propõe ler, né? E aí, antes de falar do aporte teórico e da revisão de literatura, vamos lembrar aqui, quando a gente está estudando, quando a gente estuda, né, um assunto, um tema de estudo, a gente lê autores muito diferentes. Vou dar 2 exemplos, né? A gente pode ler um autor como Michel Foucault, que não é um autor, que fez um trabalho de pesquisa pontual que se relaciona com o meu tema ali de trabalho, né? O Michel Foucault, ele é um autor que apresenta conceitos.
ele apresenta noções que organizaram uma área de estudo específica, né? Posso falar do Michel Foucault, mas eu posso falar também do Noam Chomsky. O Chomsky, né, ele é um autor que apresentou conceitos, ele apresentou noções, né? Ler o Chomsky e ler o Michel Foucault é uma coisa. Ler, por exemplo, um artigo que o Leandro Cristóvão publicou recentemente é outra completamente diferente, né? Nisso não estou querendo dizer que o meu trabalho é menos importante do que o dele, só que são trabalhos de natureza diferente. O trabalho que eu publiquei recentemente não é um trabalho que apresenta um conceito, que apresenta uma noção. O meu trabalho é o relatório de uma pesquisa que eu fiz recentemente, com dados, com análise num determinado contexto, e ao ler o meu trabalho, o que você está fazendo, né? Você está fazendo uma análise comparativa. Deixa eu ver o que o Leandro estudou, para eu saber de que maneira o meu trabalho se relaciona com ele, com o dele. Como é que o meu trabalho continua as considerações do Leandro? Como é que o meu trabalho pretende contra-argumentar as questões que o Leandro apontou, né? O que eu tiro do trabalho do Leandro? Eu tiro do trabalho do Leandro um mapa do Leandro, do Antônio, ler os nomes que estão aqui, da Érica, do Fernando, da Cristiane, da Tainá. Eu tiro um mapeamento do que vem sendo estudado sobre aquela temática, sobre aquele assunto, sobre aquela questão de pesquisa. Quando eu vou ler o Foucault, quando eu vou ler o Chomsky, quando eu vou ler o Saussure, quando eu vou ler o Péchet, quando eu vou ler o Charrodot, né? O que eu busco nesses autores? Deixa eu falar, quando eu vou ler Ruth Amossi, quando eu vou ler Lélia Gonzalez, quando eu vou ler autores, né? Autores e autoras que apresentam conceitos, eu busco nesses autores e nessas autoras, orientações teóricas para o meu trabalho. De tal maneira que, se alguém me pergunta qual é a noção de discurso que o seu trabalho apresenta, eu não vou tirar a noção de discurso do Leandro Cristóvão, eu vou tirar a noção de discurso do Michel Péchet, eu vou tirar a noção de discurso do Michel Foucault. Qual é a noção de aprendizagem que você apresenta? Eu preciso de um teórico da aprendizagem, de um texto que tenha se proposto, né, a fazer uma consideração sobre o que é aprendizagem para apresentar o aporte teórico, tá? Acredito, né, que tenha ficado um pouco evidente aí a diferença que eu quero fazer entre os autores. É importante que a gente perceba, eu considero importante que a gente perceba essa diferença, para que a gente não aponte, né, como aporte teórico um autor que não tenha, de fato, apresentado um aporte teórico, né? Para que a gente não aponte como aporte teórico um comentador, e nisso não tem o menor juízo de valor, né, da importância desse trabalho, um comentador de aportes teóricos. Então, num artigo recentemente publicado pelo Leandro Cristóvão, não tem uma definição do que é discurso. Ele certamente definiu lá o que é discurso, segundo fulana, segundo fulano, né? Mas dali eu não tiro uma definição, uma orientação, eu tiro um comentário, né? Ou então eu tiro uma relação, eu observo um trabalho em relação ao qual o meu vai ser construído, para ver de que forma eu continuo o que ele fez, eu me contraponho ao que ele fez. Essa é a diferença entre aporte teórico e revisão de literatura, tá? Falei no geral, e agora vou ler aqui para não deixar de apontar, de considerar coisas que estão aí nos slides, que organiza melhor essa explicação. O que é o aporte teórico, então, segundo o que vocês veem aí? Nele, a gente apresenta as perspectivas teóricas, né? Então, a gente está apresentando no aporte teórico os nomes das teorias ou os nomes dos autores que vão ser utilizados como aqueles que alimentam esse trabalho com noções. Pensem nessa palavra, com conceitos. Todos os trabalhos precisam de... Não tem trabalho acadêmico que se faça sem conceitos e noções. Você vai falar de ensino de espanhol, você precisa de um conceito, né, de uma conceituação geral que oriente esse trabalho, né? Você possivelmente vai apresentar uma noção de linguística aplicada, né? Uma definição de linguística aplicada, uma definição de ensino, de aprendizagem, né? Cada trabalho lida com conceitos diferentes. Todo trabalho tem que ter um conceito, né? Mais um elemento que me faz, que me leva a essa definição. Algumas vezes a gente faz um trabalho e não parou para pensar, né?
qual é a sua base teórica? Se alguém me perguntar assim, qual é a sua noção de discurso? Qual é a sua visão de língua? E aí a gente, peraí, qual é a minha visão de língua mesmo, né? Certamente tem, né? Certamente os autores que você leu trabalham com uma visão de língua, trabalham com uma visão de discurso. Eu considero extremamente importante, mesmo que a sua tarefa não seja uma tarefa teórica, que você está ali num trabalho aplicado, considero que seja muito importante que a gente tenha evidente para a gente, né, qual é a orientação teórica. Por isso que é importante separar aporte teórico da revisão de literatura, tá? O que vai ser a revisão de literatura, né? Ela vai ser, vamos ler aqui o Matos, porque ele me ajuda a explicar o que eu já falei, né? Vejam aí o que ele coloca. Necessitamos averiguar como o tema tem sido trabalhado pelos nossos pares, vejam aí, pelos nossos pares na comunidade científica. Há estudos sobre o mesmo tema? Há alguma polêmica em curso que pretendemos resolver com o nosso trabalho? Ou pretenderemos polemizar com uma posição defendida por certo autor? Estamos querendo inovar ao aplicar uma nova abordagem ou aplicar pela primeira vez dispositivos de pesquisa? Todas essas perguntas nos remetem a um mapeamento do estado da arte na produção sobre aquele tema. Isso é revisão de literatura, né? Então, a gente precisa buscar... Quem são os nossos pares? São os nossos colegas de curso? Podem ser, mas os nossos pares, muitas vezes, é o nosso próprio orientador, né? Muitas vezes, a tarefa do nosso orientador não é uma tarefa teórica, ele é uma tarefa de aplicação de teoria no desenvolvimento de pesquisas, né? A gente precisa, então, localizar qual é a contribuição daquela leitura para o meu trabalho, e se é uma contribuição efetivamente teórica ou é uma contribuição que organiza a revisão de literatura, tá? A revisão de literatura tem uma relação grande com os problemas de pesquisa e com a justificativa. Por quê? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente faz uma revisão de literatura, mais a gente tem condições de apresentar um problema de pesquisa pertinente, para que a gente não caia num problema que já foi respondido por outra pessoa. No momento do projeto da pesquisa, da apresentação de projeto de pesquisa, muito possivelmente você não fez à exaustão uma revisão de literatura. Você deve ter feito uma inicial, né? Você deve ter começado a fazer uma revisão de literatura, né? E aí você se propõe, né? Você propõe no próprio texto do projeto os trabalhos que vão ser lidos para compor a sua revisão de literatura total, aquilo que você consegue prever nesse momento, né? Então, a gente fazendo, né, boas revisões de literatura tem condições, né, melhores de criar um problema bem pertinente, né, com uma justificativa do trabalho mais bem apresentada, né? Esse programa aposta nesse trabalho porque esse trabalho, né, se relaciona com esses pares de que maneira? Continua as conclusões desse trabalho, se contrapõe às conclusões desse trabalho, tá? Então, acho que essa é uma diferença importante, né? A diferença entre aporte teórico e revisão de literatura. Por conta do tempo, eu já cheguei lá no limite que o Antônio me deu. Eu não vou comentar, infelizmente, aqui esses quadrinhos, tá, gente? Vou ficar depois até vou rever para não ficar aí meio solto sem comentário. Passa para mim, Antônio, por favor. Esse é um quadrinho de organização O primeiro é um quadrinho de organização de aporte teórico. Vocês vão ver, né, que tem conceitos teóricos de um lado e autores orientadores desses conceitos teóricos do outro. O segundo quadrinho que eu precisaria comentar é um quadrinho de organização de revisão de literatura, que tem artigos, os autores dos artigos. Não vou comentar, tá, gente, por conta do tempo. Depois, na hora do debate, se vocês quiserem, eu posso comentar melhor. Se a gente tiver tempo para debate, né? Porque está chegando aí no teto da aula. O próximo tópico, que eu vou comentar bem rapidamente também, é o de metodologias e métodos. Eu vou passar mais rapidamente por ele, porque eu vi nos slides que o Antônio apresentou na aula passada, que ele já fez considerações sobre metodologias de pesquisa, metodologia bibliográfica, documental, etnográfica, narrativa. A gente precisa apresentar no nosso projeto qual é a nossa orientação metodológica e quais são os métodos ou ferramentas de pesquisa que a gente vai utilizar, que a gente vai usar. Você vai usar documentação, vai usar entrevista, vai usar questionário, né? Então, você tem que apresentar isso ali nesse momento. A gente faz isso como tarefa argumentativa, né? Então, digamos que você poderia usar entrevista ou questionário, você escolheu usar questionário. Por que você quer usar questionário? A pessoa vai querer saber.
né? Então, você precisa pensar, né, aí na hora da proposição do projeto, qual é o método, qual é a ferramenta mais aplicada, mais proveitosa para o tipo de objetivo que você quer alcançar, né? Só para falar para vocês pensarem aí, né? Digamos que para o meu trabalho eu preciso de dados quantitativos, eu preciso de muitos informantes, né? Vou lidar ali preciso de respostas e preciso de muitos informantes. Possivelmente a entrevista não é uma boa solução, né? A melhor solução é o questionário, porque com o questionário você tem possibilidade de ter mais respondentes, né? E fazer um trabalho quantitativo melhor, né? Também é possível que, nesse momento, a gente apresente a discussão que se faz na literatura metodológica sobre essas próprias metodologias e próprios métodos, né? Então, a gente tem artigos e livros escritos sobre entrevista de pesquisa, uso de questionários, a gente pode colocar no projeto algumas considerações que essa literatura também faz. Passa para mim, Antônio, por favor. Bom, na orientação, a gente sinaliza, né, muitas vezes as seleções, né, pedem para a gente indicar uma possível... Se não pedir, talvez seja melhor não colocar, né, para não ficar a impressão que você está escolhendo o orientador. Mas se pedir, a gente tem que colocar, e eu considero que essa indicação leva em consideração também, não somente o apontamento do orientador, mas de que maneira o seu projeto se vincula com aquele orientador. A gente explicar, nesse momento, que esse trabalho pode ser orientado por essa pessoa por esses motivos acadêmicos, né? Ele tem uma linha de pesquisa na qual o meu trabalho se encaixa. Temos que apresentar também um cronograma, projeto, vou mostrar um exemplozinho bem rapidinho, né, depois desse cronograma, que esse cronograma está aqui, com a autorização de uma ex-orientanda minha, eu coloquei aqui. Aí, quando eu pedi a autorização, ela falou assim, Leandro, você vai apresentar aquele quadrinho que a gente faz e nunca segue? Eu falei, é isso aí. Não precisa ser desse jeito que ela falou, né? Mas é claro que a gente sabe que entre o que foi apresentado como proposta e o que vai acontecer, algumas mudanças, né, podem aparecer, né? Agora, não dá para fazer o cronograma de qualquer jeito, tá, gente? Porque, como estamos em tarefa argumentativa, alguém pode dizer assim, vem cá, essa tarefa que você está dizendo que você vai fazer aqui em 2 meses, você não tem, na verdade, você não precisa de 4 meses para fazer, não. Então, né, façam aí o cronograma com alguma atenção. Como é uma coisa que a gente entende que é mais fácil, e realmente é mais fácil do que os outros, a gente deixa para o final, e meio pode fazer ele de qualquer jeito, não é o ideal. E nas referências bibliográficas, né, a gente coloca, importantíssimo, a gente só coloca na listagem de referências aquilo que foi citado no trabalho, né? Se não está citado, a gente não coloca, né? Isso vale para tudo, tanto para projeto quanto para o trabalho já publicado. Se não está citado, a gente não coloca lá atrás. E eu acho que é importante a gente considerar, e eu vou terminar a aula por aqui, não vou comentar os outros slides, depois vocês deem uma olhadinha. É importante a gente considerar uma diferença, eu acho importante, né? Entre referência bibliográfica e fonte de contextualização, né? O que é referência bibliográfica de um projeto de pesquisa acadêmico, né? São estudos que foram realizados preferencialmente por fontes acadêmicas. Não é o caso muito do contexto de ensino de espanhol, mas quando a gente está em cursos, como é o caso do curso em que eu trabalho, né, que tem uma relação com a área, com o mundo corporativo, com o mundo das empresas, às vezes tem orientação bibliográfica, referência bibliográfica, que não é exatamente acadêmica e é pertinente ali para aquele trabalho. Não é muito o caso dos estudos da área da educação, né? Então, uma diferença entre estudos acadêmicos, né, estudos que são referência daquele trabalho e fontes de contextualização, que são o quê? Notícias de jornal, notícias de publicações que não são, né, que não têm uma orientação acadêmica, a gente não me parece, né, e eu estou colocando aqui em primeira pessoa, porque isso é uma apreciação pessoal, que algumas pessoas já discordaram de mim, isso acho que é importante dizer. Não é a mesma coisa citar um estudo e citar uma reportagem de jornal, tudo na mesma listagem, né? A reportagem do jornal, a notícia de jornal, não é uma referência bibliográfica do seu trabalho. A gente precisa indicar a fonte? Precisa. E qual é o melhor lugar para indicar a fonte de uma notícia de jornal que eu achei importante citar para contextualizar o meu tema? Você indica em nota de rodapé. Não faz parte das suas referências lá atrás. Não sustenta a bibliografia do seu estudo. Você está sinalizando a fonte de um dado que você encontrou. Se você vai falar, né,
os dados do PNLD. Aí você encontrou isso lá numa publicação do G1. O site do G1 não é referência bibliográfica do seu trabalho. Você aponta a fonte, porque a gente tem que apontar, num lugar mais destinado a ela, que é numa nota de rodapé, como um dado de contextualização. Antônio, passa para mim rapidamente só os slides para ver se alguma coisa eu preciso. Pode passar, por favor? Aqui eu acho que vocês vão entender depois lendo rapidamente os slides. Acho que é o último, né? Bom, e também aqui, gente, tem uma listagem de leituras para vocês fazerem. Tá destacado a última delas, tá? Isso que eu chamei de apoio moral. São livros que falam das dificuldades da pesquisa, né? E eu acho que às vezes é bom a gente ler pesquisadores que vão dizer assim, olha, é difícil às vezes. E aí, esses livros aqui, são 2 livros e um blog, né? Que eu acho que são pessoas que fazem isso muito bem. A última parte das indicações não são exatamente de leitura, são 2 cursos de escrita acadêmica. O primeiro é um curso, né, que está disponível no YouTube, é feito por uma professora de antropologia, Rosana Pinheiro Machado. São muitas aulas com pessoas super interessantes, falando de muitas coisas que eu trouxe aqui na aula de hoje. E o outro é a banquinha da professora Débora Diniz. Não sei se vocês conhecem a professora Débora. Ela tem procurem por ela se vocês se interessarem no Instagram. No perfil pessoal dela, ela faz o que ela chama de banquinha. Todo domingo, né? E também está no YouTube. Ela depois coloca lá no YouTube. Ela é uma pesquisadora extremamente experiente, né? Não é da área de letras, mas fala sobre, todo domingo, né, coisas da vida acadêmica. Dificuldade na relação com orientação, dificuldade de composição de aporte teórico, plágio, lida com as bibliografias. Super indico, né? O domingo chuvoso que vocês tiverem aí, sem muita programação, para assistirem lá a professora Débora. É isso, gente. Passei meio rápido, mas... Sim, bem, Leandro, muito obrigado por compartilhar, né, tanto conhecimento, e você vem se especializando, né, nesse tema também nos últimos anos, né, assim, tem um trabalho de muitos anos no Cefet com redação acadêmica, escrita acadêmica, então muito obrigado pela contribuição. Eu acho que é um assunto que não dá para ser breve, né, então... claro que assim, a gente estava ali aproveitando e se deliciando com tudo que você estava colocando, e não tem problema da gente passar do horário. Eu já disse assim, que isso vai acontecer. Nessa edição do curso a gente acabou reduzindo 30 minutos, mas eu queria te agradecer, espero que você volte em outras edições do curso, sendo presencial também, agora, né, porque as próximas devem acontecer presencialmente, então achei ótimo tá gravando, assim, para ter esse registro seu, de um tema tão importante aqui para o curso, central do nosso debate. E aí agora eu abro para questões. Eu só queria lembrar, gente, a assinatura do formulário eletrônico, tá? Porque é através do formulário eletrônico que nós verificamos aí a presença dos participantes. Então, a gente pode fazer aquele esquema de ou levantar a mão, ou uma listinha aqui de ordem. Leandro, eu posso tirar os slides? Porque eu não sei se... eu acho que não necessariamente as perguntas vão ser sobre ele, mas porque aí a gente consegue se enxergar um pouquinho, se ver um pouco mais. Pelo menos a minha telinha aqui é pequena. Agora, ok. Então, eu acho que tinha acontecido um comentário, Leandro, passou um comentário antes em relação à leitura que você indicou. Eu não vi nenhuma pergunta. Posso também ter me perdido, acho que... Cristiane, se quiser ligar o microfone também, já apresento que a Cristiane e Raquel são palestrantes também, eu acho que daqui a 2 semanas, minhas orientandas, e já estão aqui hoje também prestigiando o Leandro. Cristiane, depois de tanto tempo, Cristiane foi minha veterana no CLAC. Olha que coisa legal. Que bom te ver. E também a Maria Fernanda, a gente fez especialização junto, Maria Fernanda, foi isso? Acho que... Não, eu acho que você abriu o curso do Pedro II, não foi? Pois foi. Você deu aula inaugural, foi maravilhosa. Foi dali que eu te conheci. Raquel Mas também. eu conheço Maria Fernanda também. Depois eu estava revendo... a sua defesa antecipada, você ia para Manaus, eu acho, né? Eu acho que foi o mestrado. Foi, eu tenho uma foto nossa, eu estava depois revendo uma foto de defesa, né, de mestrado mesmo. Que bom você estar aqui. Eu acho que foi isso. Obrigada, gente. Antônio, então acho que eu vou puxar a pergunta.
Leandro, eu coloquei aqui, assim, encantada, maravilhoso te ouvir, que o Antônio falou de passaria facilmente, ansiosa aqui quando você chegou na parte de metodologia, porque é minha aflição na pesquisa. Então, poxa, falei tão rápido, né? Mas, de qualquer maneira, assim, contribuiu bastante, foi o que eu coloquei aqui. Se eu tivesse assistido antes, me pouparia de algumas angústias na escrita, e na elaboração e na defesa do projeto. Mas eu queria fazer uma pergunta que talvez ajude aí para quem está pensando no projeto, para quem está elaborando e não eu que já estou dentro, né? Essa estrutura que você apresentou, você pensou em alguma banca específica? Porque, por exemplo, eu como tentei para a UERJ, para a UFRJ, a estrutura do projeto ela é um pouquinho diferente. Você pensou em algum projeto, em alguma banca específica? Não pensei em nenhuma banca específica. Pensei, né, assim, numa estrutura bem genérica, né, com elementos que são comuns, né, de modelo para modelo. Sua pergunta, acho que é importante, Cristiane, para retomar um ponto lá do início. Quando a gente participa de um processo seletivo, gente, a primeira coisa que a gente tem que saber é quais são as regras daquela universidade. Gostemos ou não, né? A gente precisa lá, né, seguir, porque isso certamente vai fazer parte da avaliação, né? Então, se fez a inscrição e tem um modelo, e ele é muito diferente desse que eu apresentei aqui, imagino que ele não seja assim, muito diferente, talvez seja a ordem, né? Mas todos os modelos devem, né, estar ali com o apontamento de problema, objetivo, metodologia, né? Às vezes tem uma ordem diferente, né? Uma das coisas que eu ia sinalizar é que nesse modelo que eu apresentei, tá tudo em tópicos, né? Assim, 2.1, 2.2, 2.3, não precisa ser, a gente pode escrever aquilo meio corrido, né? Numa parte de desenvolvimento maior, com os parágrafos, não precisa ser assim tão separadinho, mas separadinho também não é um problema. Mas é isso, não pensei em nenhuma seleção específica, é um modelo, eu trabalho com esse modelo na graduação, mas com algumas diferenças, porque aí é um outro contexto, né? Mas mais geral, né? Para vocês usarem, se o processo seletivo não tiver modelo nenhum, acho que é um modelo possível. Ótimo. Maria Fernanda está com a mão levantada e Leandro tem um comentário da Cristina, né, Lopes, que você esteve na banca dela, de mestrado. A Cristina fez um trabalho sobre o município, acho que era sobre o município, não era? Foi, município, Rio Criança Global. Isso, lembro super bem. Que legal bom. estar aqui com vocês de novo. Oi, Leandro, a minha pergunta é sobre a revisão de literatura, que eu vivi esse problema na seleção do mestrado. Quando eu apresentei meu projeto, né, eu fui questionada e, enfim, tive assim, uma iluminação na hora e me safei bem. Mas porque na época, quando eu me lembro que eu apresentei essa revisão, eu tinha a intenção, eu mapeei aquela literatura, né, algumas obras, enfim, e eu tinha a intenção de ler aquelas obras, né? Eu não queria dizer para a banca que eu já tinha lido aquelas obras. E aí fui questionada por duas professoras sobre as obras. A minha felicidade é que elas entraram em conflito entre elas, uma briga ali entre elas. Eu não tinha lido, mas tive assim, um espírito assim, eu vi quem estava naquele teatrinho a meu favor e fui com ela. Eu falei, não, o autor tal defende isso aí que você está falando, é isso mesmo. Enfim, não tinha lido o livro e nunca li, depois até dispensei aquela obra. Então, assim, como deixar claro nesse projeto o que eu já li e o que eu pretendo ler? Espera aí, deixa eu só botar a bateria do meu computador, está acabando, peraí. Foi assim, na hora... Fernanda, quando eu participei da seleção do mestrado, aconteceu algo muito semelhante, uma rixa ali na própria banca, concordando assim. E discordando, e às vezes você fica numa situação sem saber o que falar e se posicionar, né? E era um livro sobre o bolero, esse é do bolero, esse não é do bolero, e eu não tinha lido, né? Mas aí eu falei, a professora tal, acho que ela está mais comprando a minha ideia, e fui com ela. Falei, não, ela tem razão, o livro é aquele que fala do bolero, da Revolução Cubana, enfim. E aí
peitei, né? E nunca li o livro, né? Mas, enfim. Ótima pergunta, Maria Fernanda. Eu teria falado, tem até uma indicação lá no slide, né? Mas eu já estava ali correndo, eu acabei não falando. Que bom que você traz aqui a pergunta. Primeiro, para a gente começar a falar sobre isso, né, gente? É projeto. Né? Então, não tem problema, né? Não tem problema da gente incluir uma coisa que a gente... É perigoso, veja a situação aí da Maria Fernanda, é perigoso a gente incluir uma coisa que a gente nunca nem ouviu falar, que, sei lá, que pegou ali, né? Aí é perigoso. Agora, não é um problema, se é um projeto, incluir, né, sinalizar uma leitura que ainda não foi feita, né? É projeto, ainda não fez. Agora, você precisa, né, dizer, apontar o que já leu, o que não leu. Como é que a gente faz isso? Você pode fazer isso explicitamente, você pode dizer discursivamente, né? Algumas leituras, de uma maneira, né, enfim, acadêmica, que algumas leituras estão ainda por fazer. Aqueles quadrinhos que eu ia comentar servem justamente a esse fim, apresentar um quadrinho de leituras que ainda não foram comentadas. As leituras que você já fez e que você entende que são válidas para o trabalho, de que forma a gente mostra que a gente já fez? A gente fala sobre elas, né? O momento do aporte teórico da revisão de literatura é um momento de apresentação do nosso arcabouço de leituras, né? Da nossa... da carga de conhecimento que a gente está trazendo até aquele momento. Se você está falando sobre aquilo, né, significa que você leu, que você fez apontamentos, que você tem condições de, na banca de seleção, contra-argumentar com uma professora, né, caso ela faça uma pergunta. Se você faz questão de apontar leituras que você ainda não fez, e às vezes isso é importante, os quadrinhos resumitivos e a sinalização discursiva de que são leituras projetadas precisa ser feito, né? Porque aí, numa hora dessas, você, né, não passa por essa situação. Maria Fernanda foi ali, né, agraciada por essa complicação entre elas e funcionou. Mas não é sempre que vai acontecer. Então, a gente tem que... É projeto, né? Se é projeto, é planejamento, né? Nem tudo está pronto, né? O que você já fez, o que você já leu, o que sustenta... Agora, não pode também, importantíssimo dizer isso, não pode ser um projeto que não tenha nenhuma leitura. Né? Para montar o projeto, você tem que ter lido alguma coisa, você tem que ter começado, né, a leitura do aporte teórico e a leitura da revisão de literatura, né? E aí, porque senão a impressão que cria, que não é a que ninguém quer criar, é que você está fazendo aquilo ateoricamente, e não existe desenho de projeto ateórico. Né? Não existe desenho de projeto sem relação com as pesquisas anteriores, que é a revisão de literatura. Né? Você pode ter feito ainda pouco, você pode ter feito ainda de maneira limitada, porque é projeto, mas alguma coisa você precisa ter feito. Okay. É isso. Obrigada. Nada. Bem, agora, Leandro, a Ana. Oi, Leandro, que prazer te rever de novo, meu professor. Que prazer. Tudo bem? Que bom. Leandro, então, no caso, nessa revisão de literatura, pelo tamanho, porque, por exemplo, o da UFRJ são de 10 a 15 páginas, então é bem sucinto, né? Você então acha que é melhor que a gente foque mais nos conceitos que a gente pode vir a trabalhar? Seria isso? Aí, na estrutura da UFRJ, tem um tópico chamado revisão de literatura. E não pressupostos teóricos. Pressupostos teóricos. E tem revisão de literatura também? Ou não? Não, pelo que eu estou vendo aqui, é introdução, pressupostos teóricos, metodologia, cronograma, considerações finais, opcional e referências. Uhum. Tá como então, pressuposto. Eu entendo, assim, como pressupostos teóricos, algo que está mais próximo do que eu falei sobre aporte teórico. Né? Qual é aí a sugestão que eu daria a quem vai fazer esse processo seletivo? Né? Que você aloque bem quais são os autores orientadores da sua perspectiva teórica, autores que tenham escrito textos com proposição teórica e aqueles que não são autores de proposição teórica. Eu fico, gente, batendo a tecla nisso porque eu já
presenciei algumas cenas de constrangimento, que não fui eu que criei, né? Mas eu estava lá e vi, né? Que alguém, assim, qual é a sua perspectiva teórica? Aí a pessoa listou autores que não falam de teoria, são autores, né, são pesquisadores que leram autores, mas não foram autores que apresentaram, né, que não inauguraram conceitos ou apresentaram conceitos. Então, eu acho assim, essencial que a gente tenha essa divisão, né? Eu acho que é importante dividir. Então, eu consideraria importante para esse processo seletivo, né, incluir tanto autores de aporte teórico quanto os de revisão de literatura, mas alocados de forma organizada, né? Não precisa ser separado, uma parte para uma parte para outra, mas dizer, né, então você vai, a noção de discurso orientadora deste trabalho não pode ser Cristóvão 2018, porque Cristóvão 2018 não apresentou nenhuma representação, enfim, né? Então, claro. Exatamente, né? E aí a gente pode dizer, né, segundo fulano de tal, 2000 e tanto, dados apontam para uma observação, e isso a gente está trazendo autores de aporte de revisão de literatura. Né? Tá ótimo. Então, só mais uma questão sobre doutorado, porque fala muito aqui da lacuna, a originalidade. Você acha que a originalidade, porque eu vou tentar o doutorado, né? Ela passa muito porque... eu quero trabalhar com narrativas de professores sobre prova de aula. Então, você acha que passa mais até pela minha motivação? Porque já tem pesquisas, não sei se sobre isso, mas há pesquisas sobre concursos para professores e tudo. Passa muito mais pela minha motivação mais, essa originalidade? Porque é tão difícil, né? Você falou, como é que a gente vai inventar a roda com tanta coisa escrita? Exatamente. Eu tenho pensado sobre isso. Gente, originalidade, eu não uso essa palavra, né? Inclusive, quando alunos meus, assim, de metodologia científica, assim, porque esse trabalho é original, ele substitui. O que é original? Mostra qual é a contribuição que você, né, que você quer apresentar. Essa palavra, acho que não faz muito mais sentido, a menos que você esteja entendendo originalidade de uma certa forma. Originalidade, de uma certa forma, é contextualização, né? Você mostra a originalidade do seu trabalho, a contribuição, né? Delimitando o tema, né? É aí que está a originalidade, né? Ninguém... eu estou lembrando, enquanto eu estou falando, estou lembrando de um curso, eu tenho um curso semelhante a esse do Antônio de Extensão, mas ele é aberto a pessoas de muitas áreas, né? E aí, lembro de uma aluna que ela já estava fazendo mestrado, aí quando eu estava falando sobre alguma coisa relacionada a isso, ela disse assim, olha, Leandro, eu fiquei tão preocupada porque estou perto aí da minha defesa, e aí eu fui fazer uma leitura, né, fui procurar algumas referências para ler, e eu achei uma menina que estudou exatamente o que eu vou estudar. E aí eu fala mais desse trabalho. Na verdade, ela não estava falando de um trabalho exatamente. Era por acaso, né? E isso é o que todo mundo daqui tem, né? Por acaso era uma pessoa que estudava, no caso dela, era turismo voltado para pessoas com deficiência. Era isso, era alguma coisa com algumas mais especificidades. Aí ela achou uma pessoa, uma pesquisadora, que fazia um trabalho com turismo voltado para pessoas com deficiência, especificamente naquela deficiência que ela também apontava. Aí eu comecei a perguntar, mas espera aí, essa pessoa trabalhou em que ela fez o trabalho com dados, analisou que dados, de que tempo? Aí está a originalidade do seu trabalho, né? Imaginar que a gente vai criar, né, uma tese. Na tese, isso é mais complicado, porque a gente pode imaginar que a tese a gente diz isso, a tese tem que ser original, né? Tem que ser original, ela tem que... eu não gosto da palavra, mas quando a gente usa original, a gente está querendo dizer assim, a tese de doutorado, você nunca mais vai ter uma experiência na sua vida que é a tese de doutorado. Por quê? Porque você nunca mais vai ter 4 anos, você não vai ter uma sessão de apresentação de trabalho que dure 4 horas, nunca mais vai ter isso na sua vida. Você vai ter menos tempo e vai ter menos tempo para desenvolver o trabalho, menos tempo para falar. Leandro caiu. Travou, né? Ele travou. Tá sem microfone, Antônio. Você. Sim, estou falando aqui. Eu acho que ele travou sim. Eu vou mandar uma mensagem para ele, mas de qualquer forma... Não, mas eu já entendi aí o que ele queria falar de original. De fato, mesmo essa delimitação, isso, né? A contextualização, você trazer para a sua realidade, né? Do contexto que você vai problematizar. Tá ótimo. Obrigada, Antônio. Vamos aguardar, porque tem 2 perguntinhas.
Não mais perguntas. Pessoal, caso alguma questão devido a tempo, o Leandro está gravando um áudio aqui, e que a gente não consiga responder hoje, encaminhem pelo Classroom, que eu tento também colaborar nisso. Só um minutinho, já volto, vou ouvir aqui o áudio. Leandro está tentando retornar. Eu já respondi algumas pessoas lá na sua apresentação do Classroom, eu acabei me confundindo, né? No primeiro momento liberei o formulário só para quem tinha extensão da letras, depois liberei para quem é externo, mas já respondi muita gente, né? Mas o Classroom também se transforma num local de debate, né? Quem quiser levantar lá alguma questão no mural, quem quiser compartilhar algum texto interessante, fiquem à vontade também, tá? Leandro voltou. Obrigado, Leandro. A gente estava finalizando, né, a questão sobre originalidade. Nós temos aqui uma pergunta da Rafaela. Eu acho que a Ana disse que já foi contemplada. Eu não sei se você quer complementar o debate da originalidade, mas... né, não, só para fechar, né, só para terminar a frase, né? Então, o que eu digo sobre a tese é isso, né? E é justamente porque esse momento não vai se repetir, espera-se da tese essa originalidade, mas ela não é uma roda, né? Ela porque ali é a contribuição, né? Você se dedicou àquele tempo, 4 anos, né? Numa sessão que vai durar em torno de 4 horas para a defesa do trabalho, né? E aí depois você vai fazer coisas, né? Aí você tem mais autonomia para fazer. Então, a originalidade tem a ver com isso, né? Que é tão esperada na tese, mas também é esperada na dissertação, né? Com algumas diferenças, né? Na dissertação, no TCC. Mas cuidar, por isso que eu não gosto dessa palavra, porque a gente fica, essa aluna lá do curso, né? Ficou desesperada e não tinha motivo nenhum para desespero, né? Porque o trabalho dela continuava original, que os dados eram dela, né? A organização teórica que ela fez certamente não era igual à organização, completamente igual à da outra aluna, né? Então, acho isso, tá bom? Bem, Leandro, obrigado. Eu vou te repassar a pergunta do chat da Rafaela, se você aconselha que o cronograma seja realizado com divisão mensal ou semestral, e se isso faz diferença para a banca. E depois tem a Érica Fernandes com a mão levantada. Vou dar o que eu acho, tá? Eu acho que é mais interessante fazer mensalmente e não semestralmente, porque para você poder, né? Porque dentro de um semestre, principalmente se for mestrado, né, gente? Se a gente for pensar em mestrado, principalmente, porque em um semestre, muitas vezes é o tempo que você vai ter para se dedicar somente à sua dissertação, porque antes você ficou fazendo disciplinas, não necessariamente a gente consegue fazer disciplina que tem um vínculo direto com um capítulo da nossa dissertação. Então, botar um programa semestral no mestrado eu acho mais problemático, mas também para o doutorado eu acho melhor mensalmente, que aí você aponta mais detalhadamente as tarefas, né? Bem, Érica e depois Maria Fernanda. Oi, pessoal, vou ligar minha câmera aqui. Eu tô meio dodói aqui esses dias, eu tô ficando mais com a câmera desligada. Vocês me ouvem? Sim. Aí eu queria falar sobre a motivação, porque eu investigo sobre a manutenção do espanhol como língua de herança e delimitei para a Zona da Mata de Minas Gerais. Eu sou do interior do Rio, mas o meu acento é mineiro e hoje eu vivo em Ouro Preto, então cada vez mais mineira, né? E aí eu fiz o mestrado na Universidade Federal de Viçosa, terminei em abril desse ano, e foi um problema a motivação, porque eu sou neta de uma espanhola, mas não aprendi o idioma em família. Então, eu sempre quis aprender espanhol, não podia. Fiz 2 semestres como não vinculada na UFV, desenvolvi o projeto. Entrei no mestrado com ensino de espanhol para surdos, porque era a minha prática. Eu tinha uma aluna surda, eu sou funcionária da CEDUC, e eu tinha essa aluna. Aí, quando estava cursando as disciplinas, eu conheci a língua de herança e me identifiquei demais. Eu não sabia o que era língua de herança e eu descobri por que o espanhol era tão importante para mim. Eu sempre quis aprender espanhol por causa da minha avó, mas eu não sabia por que eu tinha aquela identificação tão grande com o espanhol.
E aí eu falei com a minha orientadora, vamos mudar, eu quero pesquisar sobre a manutenção do espanhol. Ela, mas onde você vai arrumar hispano? Eu falei, em Juiz de Fora. Tem bastante venezuelano em Juiz de Fora, e eu vou contactar, eu vou fazer amizade, eu vou conseguir, eu quero descobrir se eles mantêm, e elaborei as hipóteses, apresentei o projeto novo para ela, ela falou assim, só a sua motivação não é suficiente, eu quero que você me justifique por que é importante. Aí eu fiz um levantamento, uma metassíntese qualitativa, justificando e provando que não existiam estudos sobre a manutenção do espanhol no Brasil, que existia uma comunidade muito grande, a relevância. Aí ela aceitou que a gente trabalhasse. Então, assim, eu agora vou tentar o doutorado na UFRJ também, e a minha proposta é manter dar prosseguimento à minha pesquisa, porque uma das coisas que eu identifiquei, né, foram várias, é que existe uma carência com relação a materiais disponíveis para que essas famílias possam manter o espanhol. Eles falam espanhol em casa o tempo inteiro, mas eles não têm um suporte de materiais, não tem um site. Eu estou pensando, inclusive, em um website. E aí eu quero saber se eu devo manter essa motivação ali, né? Porque, lógico que não é a minha justificativa hoje, é a carência, né? Essa lacuna de materiais específicos que foi relatada por todas as famílias que participaram do meu estudo. Mas eu tenho até medo agora de colocar no meu anteprojeto esse meu vínculo com o espanhol, essa minha afetividade com o espanhol. Aí eu queria saber se eu devo ou não manter. Assim, essa é uma decisão sua. Eu acho que vale super a pena, né? Eu acho que você está, repito, né? Com isso, você está se apresentando como pesquisadora, né? Porque não apresentar esses dados é uma outra apresentação sua como pesquisadora, né? Você está se apresentando como uma pesquisadora implicada no seu objeto de estudo, né? Num vínculo entre estudo e vida particular, né? Tudo isso abre aí considerações sobre fazer pesquisa, ser pesquisadora, né? Mas a sua orientadora, eu acho que ela teve total razão, porque a justificativa não é uma opção. A motivação é uma opção, mas a justificativa não. A gente precisa apresentar. Então, a motivação não se sustenta, né? Ela sozinha não é a própria... Ela pode ser também a justificativa. A gente pode apresentar, né, a motivação como uma parte da justificativa, mas a gente precisa apontar, né? E, em geral, quando a gente fala de justificativa, a gente fala disso, a contribuição que o estudo apresenta para aquela área. E aí a gente, às vezes, né, faz esse mapeamento para ver se aquele assunto é discutido naquela região, naquele contexto, daí por diante. Então, acho isso, né? Sugeriria, se você fosse me orientando, eu ia falar para você, continue com a sua motivação, mas aí tem que ver, né? Hoje eu já, assim, não precisaria mais da metassíntese, porque eu já consegui comprovar e eu tenho a minha dissertação que comprova a carência, a lacuna, né, dessa necessidade, essa necessidade, mas eu tenho medo, porque até na minha qualificação, a professora que participou, ela falou que não fazia diferença nenhuma se a minha descendência, se eu fosse descendente de japonês, de alemão, então, assim, acho que é muito acho que é da sensibilidade de quem compõe a banca também, né? Então, a minha orientadora... talvez um pouco mais do que a sensibilidade, eu acho que também está aí incluído, Érica, mas é a visão de pesquisa que orienta essa avaliação. Porque pode ser que a pessoa diga assim, mas para que isso, né? E aí, aí a gente lembra, é a tarefa argumentativa. E aí você diz, não, é por isso. É porque existe. E como é que a gente faz? Como é que a gente argumenta? Eu parto do princípio de que pesquisa envolve a implicação. Então, eu escolhi, né, trazer um dado da minha vida particular como um dado relevante para esse trabalho. Eu considero que eu poderia, se eu fosse descendente de japoneses, a leitura dos dados seria diferente, porque não existe um filtro histórico pessoal. Aí é a hora da gente... abrir ali a argumentação. Minha qualificação durou 1h30, assim, porque eu fiquei debatendo realmente, explicando a relevância, mas foi complicado. A defesa, graças a Deus, foi tranquila, mas a qualificação eu penei um pouquinho. Esses pontos, gente, que envolvem objetividade, porque isso que a Érica fala, né, tem a ver com isso, né? Objetividade, subjetividade, parcialidade, imparcialidade, neutralidade, que é uma palavra que eu também não utilizo, mas é importante falar sobre ela. Isso não é consenso, né? Não, a gente tem... e nem dá para dizer que assim, essa área é mais assim, às vezes é o contexto, às vezes é o programa. E às vezes nem é o programa, no próprio programa,
O Antônio deve, né, certamente sabe, que convive com isso, né? Não no seu programa particular, mas porque o Antônio é professor de programa de pós-graduação, eu não sou. Mas, às vezes, no mesmo programa, tem lá um colega que é de uma orientação, outro colega, não orientação teórica, mas de uma divisão, né? Uma visão de conhecimento, e ali do lado tem outro que tem outro. Então, isso não é consenso, e aí acho que é importante lembrar da nossa necessidade de justificar as nossas escolhas, né? Do que incluir, do que não incluir. Tá joia, obrigada. Érica, eu acho que a gente já trocou mensagens também, né, pelo Face. Bom saber que você já defendeu. Ai, defendi, graças a Deus. Você também foi meu professor, Antônio, na especialização, lembra? Na Itaperuna. Não foi? Foi em Itaperuna, que bom. Que Agora bom. vamos seguir com a pesquisa, se Deus quiser. Vamos Sim, batalhar. você foi orientando a da Ana Barcelos? Não, eu fui orientando a da Idalena, ela é professora de português para estrangeiros. E aí ela trabalha com português como língua de herança também, porque ela trabalhou um tempo na Coreia, aí ela já tinha essa sensibilidade com a língua de herança. Entendeu? Minha orientadora é super tranquila, mas a professora da banca de qualificação também é do PLE e considerava que para aqueles imigrantes era muito mais importante saber português do que aprender o espanhol, porque para eles já não fazia diferença. Enfim, é o que o professor Leandro falou, né? Cada um pegue lá o que ele acredita e os teóricos, né? Enfim. Obrigada, professores. Muito obrigada pela presença. Maria Fernanda vai fazer a pergunta muito objetiva. Maria Fernanda, só rapidinho, um informe. Pessoal, quem quiser fazer pergunta na fala da Maria Fernanda e também na resposta do Leandro, se inscreva para a gente encerrar, tá? Infelizmente, a gente precisa encerrar também. O Leandro deve ter outros compromissos. Então, durante a fala da Maria Fernanda, se surgir alguma questão, coloquem aqui no chat ou levantem a mão, tá? Obrigado. Vai lá, Maria Fernanda. Não, é sobre esses nossos encontros que têm sido, né, tão proveitosos. Eu estou comentando com outros colegas que não são professores de espanhol. E você mencionou muito rapidamente que você tem esse curso aberto a outras áreas. Você pode dar essa informação? Porque eu acho que é um empurrão que às vezes falta, né, para a gente que vem, enfim, estudando, fazendo 1000 especializações, mas, de repente, né, precisa de alguém que organize com a gente algumas ideias. Sim, é um curso de extensão que eu ofereço lá, né, pela minha instituição, pelo Cefet. O nome dele a Carreira Acadêmica e Construção de Projetos de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. Ele está agora em andamento, né? Então a edição do ano de 2021 vai terminar daqui a 2 semanas, e eles, geralmente, eu tenho já desde 2018, seguidamente, oferecido pelo menos uma vez por ano, e a próxima edição, eu faço ali perto de junho, julho, começa a divulgação. A divulgação é feita pelo site do Cefet, que ninguém fica lá entrando em site de instituição para ver, né? Mas eu também faço assim, nas redes sociais, né? Na verdade, na rede social, no Facebook, só. Então tá. Vou então, começar a ver, então, acompanhar. Que vocês depois fiquem lá, se quiserem adicionar lá para acompanhar, né? Eu não publico nada lá, é só uma vez por ano tem uma publicação minha, que é do curso. Tá ótimo, então. Obrigada. Nada. Bem, Leandro, estão pedindo também a sua rede social do Face, né? E a Raquel levantou a mão, e aí a gente finaliza com a Raquel, ok? Mas eu não tenho nada lá, não divulgo nada. Só uma vez por ano tem a divulgação do curso de extensão, tá? Mas se quiser, é Leandro Cristóvão, tá? Tem uma fotinho com as minhas gatinhas assim na cama. Então, não é muito aqui uma pergunta, não, mas achei interessante, Leandro, quando você estava falando da parte de metodologia, que até a Cris mencionou também, né? Essa questão do tema, que você falou assim, vamos falar aqui de uma coisa que é muito lógica e tal, parece muito lógica, mas realmente, né, não é. Na disciplina de seminário de pesquisa, é que todo mundo percebeu como tema, diferença entre tema, objetivo, etc., não é uma coisa lógica. Na primeira aula, aí todo mundo fez lá o seu tema de pesquisa e tudo voltou, porque tinha que fazer, porque saiu um pouco do que era. Eu achei muito interessante quando você levantou essa questão e falou assim, vamos falar, e não é, né, tão assim. Sim. Essa a disciplina, quando eu fiz, né, você está na UFRJ, né, fazendo mestrado. Isso. Foi com um professor que todo mundo tinha um pouco medo dele, mas ele era ótimo, inclusive muita coisa que eu, né, lá no mestrado, ele apontava, porque a gente levava todo dia, não sei se ainda é assim, hoje todo mundo traz o tema, hoje todo mundo traz o problema,
Aí a gente começa... Ai, pegou. Gente, está chovendo muito. Também o negócio não está... a internet está... Você está sem microfone, Antônio. Eu tô... Obrigado. Não, aqui também está começando a chover. Pra caramba. Tava lendo, assim, peraí, tem um problema aí. A gente às vezes não saía da primeira... Mas era isso. Problema. Já respondi. Cortou! Cortou um pouquinho da fala porque você travou, mas... Então nem respondi, né? Não respondi. Mas o que eu estava dizendo era isso, né? Que às vezes esse professor, que era muito exigente, né? A gente começava a ler o tema, ele já dizia, não, peraí, aí não é tema, isso aí é problema. Aí lia o objetivo, isso aí não é objetivo, isso aí é hipótese, né? Então, eu lembro bem, né, dessas aulas que, inclusive, às vezes eram até complicadas. Faz uns 4, 5 temas, tipo assim, vamos lá, aí vai fazer. Pois é. Bem, Leandro, quer dizer, Kelly, qual Cefet você ministra esse curso? É o Cefet Rio, né? O Cefet Rio de Janeiro. Por enquanto é remoto, não é, Leandro? O curso talvez volte para o presencial, né? Assim, quando voltarmos aí para o mundo de antes, o novo mundo. Ou eu nem sei, eu estou pensando nisso, sabe, Antônio? Porque também, não sei se aqui até tem uma colega de mais distante do Rio, né? Essa coisa do online, apesar de eu já estar cansado disso, mas também oferece essa possibilidade, então tem gente do Sul, do Nordeste, então eu não sei se de repente eu vou continuar no ano que vem online, vou pensar ainda. Não, claro, eu acho que foi uma abertura, né? Esse é um ponto positivo também. Aqui também pessoas de diferentes partes do Brasil, né? E a gente isso só somente possível por conta dessa modalidade do remoto. Bem, Leandro, assim, mil agradecimentos para você pela parceria de sempre, pela disponibilidade, agradecer, né, a sua presença aqui nessa segunda edição, que a gente possa, né, também continuar conversando com o Leandro. Logo, né, Leandro, vai sair um texto seu naquele livro do Projeto das Lives do ano passado, está na reta final. Ontem eu já vi a capa, que também tem um texto muito interessante sobre escrita acadêmica. Depois eu compartilho lá com esse grupo daqui, né? E né, a gente se vê na próxima semana, que a gente tem a palestra com o professor Valdinei, trazendo já uma questão teórica e, ao mesmo tempo, uma questão metodológica, né? Vou atualizar o Classroom com o material que o professor Leandro disponibilizou, né, os slides. Vou colocar lá o gabarito daquela atividade do projeto, que gerou ali uma grande problemática entre introdução e justamente justificativa, né? Assim, a confusão foi justamente entre esses polos. E vou colocar mais uma proposta assim, reflexiva a partir do encontro de hoje para que vocês participem, certo? Então, Leandro, muito obrigado, um abraço. Obrigado a você, Antônio. Obrigado a todo mundo. Que bom. Numa próxima oportunidade, que estejamos juntos para falar de outros tópicos, tá bom? Sim. Obrigado, Antônio. gente. Obrigada, Leandro. Tchau. Vou encerrar aqui a gravação.